Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre a história de um garoto judeu, alemão, que mesmo cursando universidade, ele ficou 2 anos procurando emprego e não encontrou. Teve problemas na escola, foi mal em muitas matérias, mas mesmo assim ele continuou estudando, se revelou em algumas matérias e cursou a universidade, mas emprego que era bom, nada. E ele encontrou um emprego em um cartório e trabalhou durante algum tempo nesse cartório. Porém, ele se tornou uma celebridade, uma das personalidades mais conhecidas do mundo e que sempre será. E aí você me pergunta, o que foi isso? Foi um milagre? O que aconteceu com ele? Teve algum coach especial do futuro que foi lá? A gente vai estudar esse caso direitinho. Nesta pílula, eu vou te dar um pequeno exemplo de como a numerologia pode fazer uma análise vibracional aplicada à personalidade, inclusive à trajetória psicoevolutiva, que é onde detectamos os transtornos comportamentais. Tudo isso parece muito complicado, porém, analisando os dados de uma celebridade, isso vai ficar muito mais fácil. A base histórica dessa celebridade, desse menino que trabalhou no cartório, é que ele foi reconhecido pós-morte com um espectro autista de síndrome de Asperger. E eu gostaria de analisar o mapa dele em alguns aspectos. Primeiro, começando pelo caminho de vida. Então, nós temos a alma. Na alma, que é a soma das vogais, ele trouxe a vibração 7. Introspecção, busca interior, silêncio emocional. Personalidade. A personalidade é a soma de todas as consoantes do nome e ele teve a vibração 11. Inspiração superior, sensibilidade psíquica, destino. Destino é a soma de todas as letras do nome e somou 9. O que é o 9? Missão de serviço à humanidade. Na expressão, que é o nome pelo qual ele é chamado, conhecido, ele deu a vibração 5, que é intelecto ativo, necessidade de liberdade mental. A lição de vida, que é uma das coisas mais importantes, é a soma da data de nascimento. Para ele deu 33, um número mestre para lá de alto, né? Que significa amor incondicional, missão espiritual elevada. Na distribuição vibracional do nome completo, independência, 2 letras, autonomia controlada e presença de iniciativa pessoal moderada. 2, tolerância, 3 letras, diplomacia e empatia. 3, comunicação, 1 letra, baixa expressão emocional e social. 4, trabalho, 0, desorganização. 5, ação, 5 letras, hiperatividade mental, ansiedade, inquietação, inteligência. 6, amor, responsabilidade, 0, incapacidade emocional. 7, espiritualidade, 0, intelecto e espiritualidade karmáticos. 8, materialidade, 0, desconexão com o mundo material. 9, compaixão, 3 letras, idealismo, compaixão intelectual mais que emocional. O excesso da vibração 5 indica forte atividade mental, ansiedade, comportamento hiperativo, o que combina com a inquietação e foco extremo típicos de mentes geniais no espectro. A presença única da vibração 3 aponta grande dificuldade na expressão emocional e comunicação interpessoal, o que reforça a hipótese de isolamento social. A ausência das vibrações 4, 6, 7 e 8 sugere déficit na conexão afetiva e prática com o mundo, o que pode ser lido como introspecção profunda, mas também com traços de desconexão emocional, típicos de indivíduos diagnosticados com síndrome de Asperger. Em primeiro lugar, o autismo deve ser visto e respeitado porque nós estamos diante de uma pessoa diferente, porém muito especial. E se for explorado e respeitado,
em suas habilidades, suas maiores habilidades, nós podemos estar diante de um gênio. E, em segundo lugar, a numerologia não apenas consegue identificar esses aspectos, como também aconselhar ao desenvolvimento dessas habilidades ou até mesmo procurar uma ajuda médica. Pois bem, vamos desvendar o mistério. Essa pessoa da qual nós estamos falando, esse menino que trabalhava num escritório de patentes, frequentou uma universidade, se dedicou aos estudos e era nada mais, nada menos que Albert Einstein, físico teórico alemão, que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica, embora mais conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia, E igual a mc ao quadrado, que foi chamada de a equação mais famosa do mundo. Foi laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1921 por suas contribuições à física teórica, especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. Aqui, então, nós temos a convergência com a história real de Albert Einstein, ou seja, como ele era, como ele foi na vida real. Então, as características dele: preferência por isolamento e rotinas, dificuldade com vínculos emocionais, raciocínio lógico e abstrato extremamente desenvolvido, expressão emocional limitada e centrada em ideias. Diagnóstico póstumo, ou seja, depois que ele morreu, ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger, um espectro autista. A análise vibracional do nome de Albert Einstein evidencia um padrão que pode ser observado em diversos perfis neurodivergentes, como excesso de vibração mental 5, que é uma das principais, ausência de expressão emocional, que é o 3, ou às vezes até mesmo o excesso, né? O importante aqui é que não esteja dentro do normal. E também o isolamento, o 7. Então, o uso da numerologia comportamental permite identificar tendências psicoemocionais com precisão, podendo ser utilizado como instrumento complementar para triagens clínicas, orientação terapêutica e escuta profissional. Então, essa é a dica de hoje, que a numerologia pode ser uma grande aliada à psiquiatria, à psicologia, a recursos humanos, a coaches e terapeutas em geral. E espero que vocês tenham gostado dessa história maravilhosa de Albert Einstein, que tem muito mais por trás de tudo isso. Um grande abraço. I agree.